Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, hoje refletindo sobre o 19º domingo do tempo comum. Estamos mês de agosto, mês dedicado às vocações, e neste domingo a nossa vocação da família, né? E é também um convite a irmos para outra margem, seguir à frente. O Evangelho desta liturgia convida-nos a essa atitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, lembrando no domingo passado, que nós refletimos sobre a subida de Jesus ao Monte Tabor, juntamente com os 3 discípulos, né? Ele subiu. Pedro sendo sempre o porta-voz, tomando a liberdade, né? Respondendo pelos demais, mas nós vimos o que aconteceu, toda aquela luminosidade, toda a maravilha que nós vimos. Aí vem o capítulo 14 de Mateus, ele vai iniciando, já relatando a morte de João Batista, e ele, uma morte bem cruel, né? Fora decapitado. E Jesus assume afetivamente e efetivamente a sua missão. Aí vai convidando os discípulos, e aquilo, a morte dele, a morte de João Batista abalou muito. E Jesus sempre sentiu necessidade de rezar, diz assim esse contexto de hoje para nós, de isolar-se, né, de ficar sozinho. Então nós vamos ver as nossas leituras desse domingo, olhando aqui no nosso jornal. Nós temos a primeira leitura, que é extraída do 1º Reis, no capítulo 19, versículo 9 a 11 e 13, até 13. Aí vai falar da chegada no Monte Horebe, né, quando ele diz assim: o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. Aí a palavra do Senhor foi dirigida, então vai contando nessa linha da presença de Deus, né, que escuta uma voz não como alucinação, mas vai ouvindo. Na segunda leitura, a carta aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5, e vai mostrando assim a presença também do Espírito Santo. Não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e de minha raça. É mostrar a filiação divina, né? A filiação a Jesus Cristo. O Santo Evangelho vai trazer a leitura do capítulo 14, versículo de 22 a 33, e é logo após o episódio, nós vimos no domingo passado a transfiguração, mas essa passagem aqui ela é dada após o evangelho da multiplicação dos pães. Jesus fica tentando despedir a multidão, e nós vamos vendo aqui. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu à montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho. E a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário.
De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse-lhes: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Jesus, porém, logo disse-lhes. Então Pedro pediu-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse-lhe: homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento acalmou-se. Os que estavam na barca ajoelharam-se diante de Jesus, dizendo: Tu és verdadeiramente Filho de Deus. Irmãos e irmãs, essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho lindo, tem todo um contexto, né, dessa comunidade de Mateus, que já estava naquela dificuldade que Jesus tinha passado da questão da morte de João Batista. E Jesus sentiu assim esse momento de ficar sozinho, de fazer a oração. E aqui no capítulo 14 também, nos versículos a gente vem antes a execução de João Batista e vem, é uma história assim triste, mas vem logo a partilha dos pães, aquela multiplicação dos pães, quando só tinha os peixes e 5 pães e 2 peixes. E a gente vê aquela multidão infinita, a lição que Jesus passa aos discípulos, dizendo, eles queriam, a resposta deles era que Jesus abandonasse, despedisse todo mundo, porque não tinha lugar ali para dar alimento para eles e nem onde comprar nada. E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E é toda esse acontecimento que nós sabemos como é que foi. Quando termina todo aquele alvoroço daquela multidão, Jesus, aí começa a nossa leitura. E olha como é quando diz assim: logo em seguida Jesus obrigou, olha a palavra, os discípulos a entrarem na barca e ir adiante dele. Observa-se aqui que se ele diz obrigou, ele estava querendo alguma coisa, não é um castigo, não é uma briga, ele sentiu nas estratégias dele uma grande necessidade, não é? De que eles fossem à outra margem, para o lado de lá, não no sentido de deixar de mão, mas no sentido de acabar o comodismo, de aprofundar-se no conhecimento, de buscar algo através da sua escolha, de enfrentar os mares, né? Enfrentar o mar bravio, os ventos diversos, né? Eles citam aí 3 tipos de vento, e que o encontro com Jesus não é para ser marcado num momento espetacular, não é para fazer da ibope, é para que haja um aprofundamento, um encontro consigo, uma transformação, uma conversão. E Jesus está sempre a caminhar com eles e é proposto a eles também esse momento. E quando os discípulos estão já em alto mar, começou a tardinha, a gente vê aqui, começou do dia claro ainda. Mas aí vai entrando pela noite, é a hora que vai mostrando aí a questão do perigo, como é a crise
pessoal de Jesus, era por causa da morte de João Batista e aquele sofrimento e tudo aquilo que iria enfrentar e o não acreditar também dos seus próprios companheiros, dos discípulos. Então era crise dele pessoal, crise na relação com os discípulos e sobretudo a crise dos próprios discípulos entre si, né, de duvidarem muito. E quando Jesus disse, mandou ou ordenou que eles entrassem na barca, essa é uma observação de muito respeito. Não é? Já vamos lembrando. Ora, mas ele mandou por quê? A outra margem fica onde? A outra margem significa do outro lado, aí vai abandonar os prazeres da carne, da vida, os festins, a importância de querer ser melhor do que os outros, não é deixar tão... É preciso superar esse desafio. Ali era um grupo de muitos pagãos, precisariam converter-se, né, para poder acontecer ali o batismo. E Jesus, ele fez tudo isso com eles e não renunciou o seu momento pessoal de oração. Aí diz assim, ele subiu, né? Foi à montanha, ele subiu ao monte, a gente não vai chamar montanha aqui, para orar a sós, quer dizer, ficar no seu convívio interior com Deus. E nós vamos ver que aqui na tradição bíblica, quando a gente fala monte, é um lugar do encontro com Deus. Os ventos, o silêncio, né? São outras áreas, momentos assim, o próprio contexto ali que lhe envolve assim de estar só naquele momento sem ninguém atrapalhando. Então Jesus vai mostrar assim que essas posturas são indispensáveis na vida. Uma oração pessoal, né, num encontro com Deus e com o Criador. É aqui que vamos mostrar. E são muitas diante dessa pesquisa de hoje aqui dos dados, feito para que nós possamos entender assim um pouco, quer dizer, quando a barca já estava longe, ainda diz isso, que já estava bem distante da terra, ela estava em alto mar, e aí vem as ondas, o vento, e é assim que é a nossa vida, não é, irmãos e irmãs? A gente diz que tem uns obstáculos que atrapalham a vida da gente. Naquele contexto ali deles era o que as forças do Império Romano, não era? Eles atrapalhavam a cada um deles, a toda a conjuntura em que se vivia. A posição das lideranças também, a oposição das lideranças ali na sinagoga, e o medo e o comodismo dos discípulos. Então são três forças assim, três obstáculos a serem enfrentados. Por isso, ele estava enfrentando no mar. E ali os discípulos também, e nós, comunidade, enfrentamos na vida, né, a nossa resistência, as tentações demoníacas, que tudo vem com maior facilidade, e efemeridade das coisas, e o descartável, é só isso, você aproveita logo ou tudo. Então, precisa muita confiança. E o que foi que aconteceu? Jesus veio andando sobre as águas. Quando eles viram aquilo, eles pensaram, tremeram de medo de novo, é um fantasma, lá vem. Já estavam sós, sem o Senhor. Não acreditaram, eles não estavam com o aprendizado dentro de si ainda, cristalizado em si. Eles estavam na continuidade do medo, muito medo, e gritaram, Senhor, salva-nos, corre, para essa ventania, vem pelo amor de Deus. E Jesus chegou e só atendeu-lhes, né? Viram ali. E aí Pedro, quando viu aquilo, perguntou, e o que é isso? Se é assim, faz com que eu também siga, ande sobre essas águas. Só que essa atitude e ele disse, venha. E ele veio, ficou com medo e afundou-se.
E aí Jesus disse, homem de pouca fé, homem fraco. Ele quis castigar Pedro também não, mas quis mostrar a incredulidade dele, que ele precisava amadurecer, e a prepotência. Pedro quis mostrar para os outros o poder dele igual ao do Criador. É preciso muita garra, muito estudo, muito esforço, né, para poder superar todo o mal. Vamos lembrando como foi que foi feito com Jesus lá no deserto. Se tu tens isso, é todo poderoso, tu pode, então te atira daí que eu te dou tudo, todas as terras, poderes. E ele mostrou, né, que não era daquele jeito, que adorará ao Senhor teu Deus, não ao Satanás. E essa falta de convicção e de conhecimento e de confiança atrapalha na missão. Jesus propõe a cada um de nós essa caminhada no dia a dia. Hoje, falando da vocação da família, então, a gente diz que é dia dos pais, mas a vocação da família não é só o pai. É pai, mãe, filhos e mais pessoas. Hoje a nossa família precisa aprender a subir o barco, né? Com Pedro. Pedro, quando ficou daquele jeito, com medo, ele afundou. E quando ele afundou, a escolha dele foi aquela. Ele teve dúvida e Jesus deu-lhe a mão e subiu com ele junto à barca, não é? Diz assim. E o que aconteceu? O vento acalmou. E quando o vento acalmou, os discípulos prostraram-se e disseram que realmente ele era o Filho de Deus. Eles acreditaram. Mas acreditar não precisa ser com esses gestos. Acreditar precisa ser no agir do dia a dia, arregaçar mesmo as mangas, enfrentar os desafios e tentar superá-los no dia a dia. Então nós temos situações de perigo o tempo todo provocando-nos, e essas provações elas vão levar Jesus a ficar sempre perto de nós e dizer, coragem, levanta, não tenha medo. Mas nós aqui escolhemos errado e que às vezes não acreditamos. Então essa confissão comunitária aqui, como diz, Senhor, salva-nos, e ele coragem, então mostrando assim que eles estavam fracos naquele momento, mas que Jesus não iria abandoná-los. E é esse o lema da nossa vida, da nossa caminhada. O anúncio do Evangelho é para ser sempre esse. Coragem, sou eu, não tenham medo. E o Evangelho está mostrando que Jesus, quando ele vem da multiplicação dos pães, ele já demonstrou a atitude lá de compaixão, que vem de dentro, pela misericórdia, com empatia, por tudo que aquele povo vivia sofrendo, e não por festanças, esses momentos fortes. Então, irmãos, tenhamos a graça, sim, parabenizamos aos pais, agradecemos à família, né, pelo esforço, e peçamos oração também pelas vocações religiosas, sacerdotais, pelo Papa, bispos, arcebispos, sacerdotes, irmãos, irmãs, religiosos, leigos, mas tenhamos fé. Acreditemos no Senhor, vamos fazer um esforço. Olha o momento de oração pessoal, olha o encontro com Deus. Onde é o monte pode ser dentro do nosso quarto, o monte, a subida. Subir para não significa necessariamente essa atitude física e geográfica de botar o pé atrás e ir lá em cima. Isso aqui é uma simbologia, um exemplo, mas é no dia a dia, é isolar-se, fazer esse deserto, parar um pouco e pensar para agir melhor. Então, que Deus abençoe-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.